Uma explicação há um tempo atrás eu vi, e eu não sei se ela condiz com a realidade, é que essas placas, principalmente de gorduras, enfim, que acabam se acumulando nas artérias, é como se fosse a questão do açúcar, o nível de açúcar no sangue. Elas corroessem com microlesões as artérias e essas placas, enfim, cálcio no sangue, enfim, acabassem chegando até ali para fazer algum tipo de cicatrização a essas microlesões, e isso também seria uma das possibilidades para acúmulo de gordura nas artérias. Condiz com a verdade isso ou não? Olha só, Tibola, essa é uma tentativa de explicar uma fisiopatologia. Já disse um colega meu, que é um grande estudioso, ele disse, se um dia você tiver uma ideia de fazer uma pesquisa, uma investigação na medicina, você vai puxar lá as referências bibliográficas, fazer uma revisão bibliográfica, e já tem 200 que pensaram nisso. E 100 estão na China, e 50 nos Estados Unidos. Então, a gente está sempre correndo atrás, né? Só que essa não é uma explicação muito lógica, porque como que eu explicaria as obstruções arteriais ateroscleróticas dessas placas aquela pessoa que consome muito pouco açúcar, mas fuma 2 maços de cigarro por dia, né? Então, não fecha essa lógica. Existe uma forma de apresentação dessas placas de uma localização preferencial no diabético que é diferente daquele do tabagista. Tá, deixa eu te perguntar, porque eu acho esse um assunto importante, porque as placas de ateroma definem muito das complicações que a gente pode ter. Existem diferentes tipos de dieta no mundo, dieta mediterrânea, também diferentes povos, né, que tem alguns mais saudáveis, como os orientais, japoneses, pela dieta. Nessa questão da formação de placas, dieta mediterrânea, quem é vegano, orientais, algum desses povos assim tem uma incidência bem menor que se tenha conhecimento, doutor Adolfo? Alguns povos, de uma forma geral, sim, principalmente esses que fazem a dieta mediterrânea, né? Onde eles podem abusar um pouco mais de gorduras que seriam mais saudáveis, como o azeite de oliva, por exemplo. Mas se dentro desse povo a pessoa não tem hábitos saudáveis, às vezes uma pessoa foge à regra e ela consome açúcar, e ela fica obesa, ela fica hipertensa, ela desenvolve a doença, né? Então, predominantemente de uma forma cultural, alguns povos são mais protegidos. Hoje a gente vê assim, um dos grandes problemas é na obesidade. O que eu pergunto, assim, se fala muito, o consumo de carne aumenta a chance de câncer, etc e tal. Tem alguma coisa a ver, quem consome mais, menos carne? Eu gosto muito de dar um pouco mais da minha opinião pessoal. E quando eu falo em pessoal, não é científica, né? A gente estuda, mas a gente tem que ter um bom senso, um equilíbrio na vida. Então, se eu moro no Rio Grande do Sul e eu tenho o prazer de vez em quando comer um churrasco, eu não vou me privar de comer um churrasco. Porém, eu não como churrasco 3 vezes por semana. Eu como churrasco, ou geralmente é quinzenal, né? Mas tem um momento lá, às vezes num período do ano, que você come 1 vez por semana. E às vezes passo 2 meses sem consumir um churrasco. Sim. Mas eu não vou deixar de comer o churrasco porque existe uma teoria de que ele vai matar você de Vou tudo. deixar de tomar chimarrão? Olha, talvez tome chimarrão numa água, uma temperatura mais amena. Isso sim, a temperatura elevada, já existem vários estudos que comprovam, né, que causam câncer de esôfago, da cavidade oral, né? E aí não se atribui só ao chimarrão, mas o próprio chá quente que os chineses tomam também causa, né? Tanto que eles foram um dos pioneiros de fazer endoscopia. Eles colocavam assim, mini postos de atendimento fazendo endoscopia a cada 100 metros lá, quando eles quiseram combater o câncer de aparelho digestório. E que justamente perceberam que estava relacionado, queriam entender por que tinha determinada incidência. Tu falou uma coisa antes que eu fiquei curioso, assim, úlcera na placa. Pois né? O que é isso? É tipo aquelas crateras lunares? Uma cratera, assim? é muito parecido com uma cratera lunar. Você imagina um cano, uma artéria sendo um cano.
Aí você abre essa artéria, faz um corte ao longo dela e você se depara com essa placa de ateroma, né? Essa projeção de gordura e cálcio para dentro da luz do lúmen do vaso. E na superfície dessa estenose, dessa placa, você encontra um mini buraco, uma pequena falta de continuidade. É porque rompeu essa placa e dentro dessa ruptura da placa se formou um trombo recente. E às vezes esse trombo emboliza dias depois. Interessante, quer dizer, é pela essa interação entre a parede do vaso e a placa, ali no meio do caminho se forma um problema. Exatamente, as placas podem romper e embolizar. Então existem alguns exames que conseguem identificar isso analisando a superfície interna da artéria. Um deles é o ultrassom vascular, o ecodoppler colorido. Outros exames também podem flagrar isso, como uma angiografia por cateterismo. Legal, e hoje em dia nós conversávamos antes, né? Estou comentando que cada vez as cirurgias, essas intervenções assim, são menos frequentes ou menos necessárias porque tem outros procedimentos não invasivos, né? Quem sabe o laser, o mesmo cateterismo, outros procedimentos assim que resolvem de uma forma melhor. Para você ter uma ideia, a cirurgia vascular, ela tem vindo de carona com os primeiros avanços da cardiologia. Então, a cardiologia vai despontando, trazendo assim tecnologias, novos catéteres, stents, e na sequência a vascular vai aprimorando também. Então, antigamente, ainda quando eu era médico residente, todas as cirurgias de revascularização eram feitas por pontes da aorta para a região femoral, com próteses, pontes com a veia safena da virilha, da artéria femoral para uma artéria da perna distal. Com o passar do tempo, a vascular foi se adaptando, foi desenvolvendo tecnologia e hoje 90% pelo menos dos casos a gente resolve por cateterismos. Então a gente faz punções, catéteres, angioplastias, colocamos stents, né? E vamos conseguindo contornar o problema sem ter que operar com grandes incisões cirúrgicas. Recuperações bem mais rápidas. Mas muito rápidas. A pessoa faz um procedimento hoje, amanhã ela já está em casa, praticamente realizando todas as suas atividades. Muito menos risco. Menos risco, enfim. E provavelmente menos custo também para o sistema de saúde. O equipamento às vezes é mais sofisticado, mais caro. Às vezes na contagem, na contabilidade individual pode ser mais cara naquele momento. Mas na recuperação a pessoa não... Uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia aberta de varizes, tipo antigo, nós que já... O doutor Adolfo tem pouco cabelo branco até. Acho Nenhum. Nenhum. O senhor já tá cheio, doutor, agora o doutor Adolfo. Como tá cheio? Tu tá precisando de óculos, cara. Tu tá cheio, que tô vendo aqui, ó. Tá mais pra lá do que pra cá. Mas é que caiu uma Tibola, eu achei que tu era meu amigo, Tibola. Não, mas eu tenho que defender a visita, né? Não, tu tá defendendo o teu parceiro, o gremista. Tá, mas vamos lá. Agora me perdi. O maior exemplo nem é da cirurgia de varizes, doutor Érico. A recuperação, exato. Eu vou comparar assim, ó. Isso. Uma cirurgia de um aneurisma da artéria aorta do abdômen. Sim. Tá? Como é que se faz ela Algo aberta? super complexo. Ainda tem casos que se prefere por uma questão anatômica, enfim, se prefere quase sempre a endovascular, por catéter. Mas se tiver que fazer aberta, esse paciente tem que fazer anestesia geral, ele tem que abrir o abdômen, uma incisão cirúrgica chifo-púbica, todo o abdômen de cima a baixo. É uma cirurgia que leva 3-4 horas de duração. Pode ter muito sangramento no transoperatório, o paciente pode ter complicações no pós-operatório, como pneumonias, infartos, e invariavelmente vai ter que ir para uma CTI. Vai ter que aguardar uma recuperação de 2 ou 3 dias, se tudo for muito bem, até receber dieta, ou seja, é muito mais longo. Então, o que ela economiza, às vezes, num material, ela gasta em hospitalização, cuidados gerais, medicamentos, né? Então acaba, às vezes, muitas vezes sendo mais cara para a saúde pública, a aberta, do que a endovascular. Tanto que a maioria dos serviços públicos oferece a endovascular de alta complexidade, inclusive o nosso SUS.